No turbilhão da vida moderna, somos constantemente bombardeados pela ideia de que precisamos ser mais, fazer mais, alcançar mais. A busca incessante por produtividade se tornou uma religião, uma métrica implacável que, muitas vezes, define nosso valor e nossa satisfação. Mas e se eu te dissesse que essa corrida desenfreada pode estar roubando algo muito mais precioso do que o tempo? Sua paz de espírito, sua saúde mental e, em última instância, sua felicidade? Bem-vindo ao paradoxo da produtividade tóxica. É uma armadilha sutil, mas devastadora. Começa com a crença de que cada minuto deve ser preenchido, cada tarefa deve ser otimizada, cada segundo deve ser monetizado. A promessa é de sucesso ilimitado, mas a realidade é um ciclo exaustivo de ansiedade, culpa e esgotamento. O espectador, como tantos de nós, anseia por realizar seus objetivos, mas se vê preso em uma teia onde a linha entre ambição e autodestruição se torna cada vez mais tênue. A produtividade tóxica não é apenas uma vilã abstrata. Ela se manifesta na insônia que rouba suas noites, na irritabilidade que afeta seus relacionamentos e na sensação constante de que, não importa o quanto você faça, nunca é suficiente. Os números são alarmantes e servem como um grito de alerta. Estatísticas recentes mostram um aumento preocupante nos casos de burnout e estresse crônico relacionados ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como um fenômeno ocupacional, caracterizado por esgotamento, cinismo e redução da eficácia profissional. Em muitos países, a produtividade é exaltada acima de tudo, mas o custo humano é imenso. Pesquisas indicam que milhões de pessoas sofrem de ansiedade e depressão, e uma parcela significativa desses problemas está diretamente ligada à pressão implacável por performance. Estamos trabalhando mais horas do que nunca, mas será que estamos vivendo melhor? A resposta, para muitos, é um sonoro não. A verdade é que fomos condicionados a acreditar em mitos sobre como o trabalho deve ser e como o sucesso é alcançado. A era digital, que deveria nos libertar, muitas vezes nos acorrenta a telas e notificações, estendendo o expediente para além de qualquer limite razoável. A linha entre vida pessoal e profissional se desfaz, e a pressão para estar sempre disponível se torna esmagadora. É como se a própria estrutura da sociedade moderna estivesse nos empurrando para um precipício de exaustão, enquanto aplaudimos a dedicação que nos leva até lá. Mas existe um caminho diferente. Este vídeo não é sobre como parar de ser produtivo, mas sim sobre como ser produtivo de uma forma que seja sustentável, saudável e que, de fato, o leve a uma vida mais plena. Vamos desvendar as raízes dessa obsessão, desmascarar os mitos que nos aprisionam e, o mais importante, fornecer ferramentas e estratégias práticas para que você possa retomar o controle da sua vida. Aprenderemos a trabalhar de forma mais inteligente, não necessariamente mais difícil, e a redefinir o sucesso de uma maneira que inclua seu bem-estar como prioridade máxima. É hora de quebrar o ciclo da produtividade tóxica e construir um futuro onde a realização não venha à custa da sua saúde mental. Preparado para essa jornada de descoberta e transformação? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Essa busca incessante por fazer mais não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas na história da humanidade, moldadas por eventos e ideologias que gradualmente nos levaram ao ponto em que estamos hoje. Se olharmos para trás, a Revolução Industrial marca um ponto de virada crucial. Antes dela, o trabalho era muitas vezes sazonal, ditado pelos ciclos da natureza e pela luz do dia. Artesãos e agricultores tinham um ritmo que, embora árduo, permitia uma conexão mais direta com o produto final e, em certa medida, com o próprio tempo. No entanto, com a ascensão das fábricas e a padronização dos processos, o relógio tornou-se o grande ditador. A eficiência passou a ser medida em unidades de produção por hora, e o corpo humano foi transformado em uma engrenagem na vasta máquina industrial. A ideia de que tempo é dinheiro deixou de ser uma metáfora para se tornar a base da economia moderna. O espectador, vivendo no século XXI, herda essa mentalidade, muitas vezes sem questioná-la.
A era da informação e, mais recentemente, a digitalização apenas aceleraram esse processo, tornando a linha de produção virtualmente infinita e o expediente potencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nesse cenário, vários mitos sobre produtividade floresceram e se enraizaram em nossa cultura. O mais perigoso deles, talvez, seja a crença de que trabalhar mais é trabalhar melhor. Essa ideia, profundamente ligada à ética protestante do trabalho e, mais tarde, ao capitalismo industrial, sugere que a quantidade de horas dedicadas a uma tarefa é diretamente proporcional à qualidade ou ao sucesso alcançado. No entanto, a ciência e a experiência nos mostram o contrário. A fadiga, o estresse e a falta de descanso comprometem a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e a própria eficácia. O corpo e a mente têm limites, e ignorá-los é um convite certo ao burnout. Outro mito persistente é o da multitarefa, a ilusão de que podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser mais eficientes. Muitos de nós nos orgulhamos de nossa capacidade de alternar entre e-mails, mensagens, reuniões e projetos. Contudo, estudos psicológicos mostram que o cérebro humano não foi projetado para isso. O que chamamos de multitarefa é, na verdade, uma troca rápida de tarefas, que exige um esforço cognitivo extra a cada transição, diminuindo a concentração, aumentando a probabilidade de erros e, ironicamente, tornando-nos menos produtivos. A produtividade tóxica adora a multitarefa, pois ela nos mantém ocupados, mas raramente nos torna eficazes. A evolução do conceito de trabalho, de uma atividade com um começo e fim definidos para um estado quase constante de estar disponível, teve um impacto profundo na saúde mental. A fronteira entre o pessoal e o profissional se desfez, e a pressão para estar sempre conectado e respondendo se tornou esmagadora. Não é à toa que a ansiedade e a depressão se tornaram epidêmicas em sociedades altamente produtivas. Mas nem sempre foi assim, e nem todos os pensadores históricos sucumbiram a essa lógica implacável. Ao longo da história, mentes brilhantes reconheceram a importância do equilíbrio. Filósofos gregos como Aristóteles já valorizavam o ócio criativo. A ideia de que o tempo livre, longe das obrigações, era essencial para a contemplação, a inovação e o desenvolvimento pessoal. No Renascimento, Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que já existiu, intercalava períodos intensos de trabalho com longos retiros e momentos de observação, entendendo que a mente precisava de espaço para vagar e conectar ideias aparentemente díspares. Mais recentemente, figuras como Bertrand Russell, no seu ensaio Elogio ao Ócio, argumentaram vigorosamente contra a glorificação do trabalho excessivo, defendendo que a diminuição das horas de trabalho e o aumento do tempo livre seriam benéficos não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo, liberando tempo para a cultura, a ciência e a felicidade. Esses pensadores, que são como historiadores e pensadores para nós, nos oferecem uma perspectiva valiosa, mostrando que a busca por uma produtividade sustentável não é uma ideia nova, mas um resgate de sabedorias antigas. Eles nos convidam a questionar a narrativa dominante e a reavaliar o que realmente significa viver bem, em vez de apenas trabalhar muito. A história nos mostra que a verdadeira inovação e o bem-estar não nascem da exaustão, mas sim de um equilíbrio consciente entre esforço e descanso. Essa glorificação do trabalho excessivo, essa mentalidade de que mais é sempre melhor, tem um custo altíssimo, um custo que raramente é contabilizado nas planilhas de produtividade, mas que é pago diariamente por milhões de espectadores ao redor do mundo: a nossa saúde mental. Os efeitos negativos da produtividade excessiva são devastadores e multifacetados, manifestando-se como ansiedade crônica, depressão profunda e insônia persistente. Não são meros desconfortos, são condições debilitantes que corroem a qualidade de vida, transformando o que deveria ser um caminho para a realização em uma jornada de sofrimento. Quando o corpo e a mente são constantemente submetidos a um ritmo acelerado, sem tempo para recuperação e processamento, o sistema nervoso entra em um estado de alerta constante. O cortisol,
conhecido como o hormônio do estresse, inunda o organismo, preparando-o para uma luta ou fuga que nunca acontece de fato. A longo prazo, essa sobrecarga hormonal afeta negativamente o cérebro, especialmente as áreas responsáveis pela memória, concentração e regulação emocional. A produtividade tóxica, portanto, não apenas nos exaure fisicamente, mas também nos rouba a capacidade de pensar com clareza, de sentir alegria e de nos conectar com o mundo ao nosso redor. A ciência por trás do burnout é clara e alarmante. Não é uma simples fadiga, mas uma síndrome clinicamente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização pessoal. O que acontece com o cérebro e o corpo durante o burnout é uma espécie de pane geral. As redes neurais ficam sobrecarregadas, a capacidade de tomar decisões diminui drasticamente e a motivação desaparece. O sistema imunológico enfraquece, deixando o indivíduo mais suscetível a doenças. É um estado de esgotamento total, onde a energia vital se esvai e a sensação de impotência toma conta. Temos inúmeros estudos de casos reais que ilustram essa triste realidade. Pessoas brilhantes e dedicadas, que outrora eram cheias de paixão por suas carreiras, sucumbiram à busca implacável por resultados. O indivíduo afetado típico pode começar com longas jornadas de trabalho, pular refeições, sacrificar o sono e anular a vida social em nome de prazos e metas. Gradualmente, a paixão se transforma em ressentimento, a energia em exaustão e o otimismo em desespero. Casos como o do jovem executivo que desmaiou em seu escritório após semanas de trabalho ininterrupto, ou da profissional de saúde que desenvolveu ansiedade tão severa que mal conseguia sair de casa, são apenas a ponta do iceberg de uma epidemia silenciosa. Essas histórias, embora dolorosas, servem como um alerta poderoso para todos nós. Além do impacto direto na saúde mental, a falta de pausas e o trabalho contínuo têm um efeito perverso na criatividade e na inovação. O cérebro precisa de tempo para processar informações, para fazer conexões inesperadas e para gerar novas ideias. É no ócio, nos momentos de divagação e descanso, que muitas das grandes descobertas e insights acontecem. Quando estamos constantemente ligados e focados em tarefas, privamos nosso cérebro desse espaço vital. A criatividade não pode ser forçada. Ela floresce em um ambiente de relaxamento e liberdade mental. A inovação, por sua vez, exige a capacidade de ver problemas sob novas perspectivas, algo impossível quando a mente está presa em um ciclo de exaustão e repetição. A ironia é que a busca desenfreada por produtividade acaba por miná-la. Um espectador exausto e estressado é menos eficiente, comete mais erros e é incapaz de gerar soluções inovadoras. É um ciclo vicioso onde a própria solução para a falta de tempo, trabalhar ainda mais, se torna a causa do problema. Reconhecer esse impacto devastador é o primeiro passo para o espectador se libertar das amarras da produtividade tóxica e buscar um caminho mais humano e sustentável para o sucesso. É hora de entender que o bem-estar não é um luxo, mas um componente essencial para qualquer forma de produtividade real e duradoura. Compreendendo o custo devastador da produtividade tóxica, torna-se imperativo que cada espectador adote estratégias que não apenas otimizem o trabalho, mas que, acima de tudo, priorizem o bem-estar mental e físico. Não se trata de trabalhar menos, mas de trabalhar de forma mais inteligente e consciente, respeitando os limites naturais do nosso corpo e mente. A produtividade consciente é um caminho de autoconhecimento e disciplina que busca a eficiência sem sacrificar a saúde. Uma das abordagens mais eficazes para gerenciar o tempo de forma saudável é a técnica Pomodoro. Ela propõe dividir o trabalho em blocos de 25 minutos de foco intenso, seguidos por 5 minutos de descanso. Após 4 pomodoros, uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos, é recomendada. Essa metodologia não só ajuda a manter a concentração, evitando a fadiga mental, mas também garante que o cérebro tenha tempo para se recuperar e processar informações. O time blocking, por sua vez, consiste em agendar blocos específicos de tempo para tarefas determinadas no calendário. Ao invés de ter uma lista infinita de afazeres,
O espectador visualiza exatamente quando cada tarefa será executada, reduzindo a ansiedade e a procrastinação. Essas técnicas, embora simples, são poderosas ferramentas para retomar o controle do tempo e da energia. Mas a produtividade consciente vai além da mera gestão do tempo. Ela abraça a importância vital do não fazer nada, do ócio criativo. Em uma sociedade que glorifica a ocupação constante, o ato de simplesmente parar, devagar, ou se permitir momentos de contemplação pode parecer contraproducente. No entanto, é nesses momentos que a mente se liberta das amarras das tarefas imediatas, permitindo que novas ideias surjam, que conexões inesperadas se formem e que a criatividade floresça. Grandes invenções e obras de arte frequentemente nasceram de momentos de aparente inatividade. O ócio não é preguiça. É um terreno fértil para a inovação e a renovação mental. Outro pilar fundamental da produtividade consciente é o poder de dizer não. Em um mundo onde somos constantemente solicitados a assumir mais responsabilidades, a participar de mais projetos e a estar sempre disponíveis, a habilidade de estabelecer limites saudáveis é crucial. Dizer não a uma demanda que não se alinha com suas prioridades ou que sobrecarregaria sua agenda não é um sinal de fraqueza, mas de autoconsciência e respeito por sua própria energia. Esse ato de autoafirmação protege o espectador da exaustão e permite que ele concentre sua energia nas tarefas que realmente importam, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Além dessas estratégias, práticas de mindfulness e meditação emergem como ferramentas poderosas para aumentar o foco e reduzir o estresse. A meditação não exige que você se torne um monge. Bastam alguns minutos diários para treinar a mente a permanecer no presente, a observar os pensamentos sem julgamento e a acalmar o sistema nervoso. O mindfulness, ou atenção plena, pode ser incorporado em atividades cotidianas, como comer, caminhar ou mesmo trabalhar, trazendo uma nova perspectiva e reduzindo a reatividade ao estresse. Essas práticas fortalecem a resiliência mental, permitindo que o espectador navegue pelos desafios com maior serenidade e clareza. Por fim, a arte de delegar e a importância de construir uma rede de apoio são elementos cruciais. Nenhum espectador é uma ilha, e tentar fazer tudo sozinho é uma receita para o esgotamento. Aprender a delegar tarefas, seja no trabalho ou em casa, libera tempo e energia para atividades que exigem sua atenção exclusiva. Além disso, ter uma rede de apoio, colegas, amigos, familiares, com quem se possa compartilhar responsabilidades, pedir ajuda ou simplesmente desabafar, é um amortecedor vital contra o stress. Essa rede não só alivia a carga, mas também oferece diferentes perspectivas e soluções, transformando o fardo da produtividade tóxica em um esforço colaborativo e sustentável. Ao adotar essas estratégias de produtividade consciente, o espectador não apenas melhora seu desempenho, mas também resgata sua saúde mental e sua qualidade de vida. Com todas essas ferramentas e a consciência de que o bem-estar é a base, chegamos a um ponto crucial: a necessidade inadiável de redefinir o que significa sucesso. Para o espectador que cresceu em um mundo que valoriza a produtividade tóxica, o sucesso muitas vezes é medido pela quantidade de horas trabalhadas, pelo número de projetos concluídos ou pela constante ocupação. No entanto, essa métrica é falha e insustentável. É fundamental desvincular o valor pessoal da produtividade constante, compreendendo que a sua essência como indivíduo vai muito além do que você produz ou realiza em termos profissionais. Seu valor não está atrelado à sua performance ininterrupta, mas sim à sua capacidade de viver plenamente, de se conectar, de aprender e de ser. Essa redefinição implica em dar a devida importância a aspectos da vida que foram relegados a segundo plano pela tirania da produtividade. Hobbies, por exemplo, não são meros passatempos para preencher o tempo livre, mas sim atividades essenciais para a saúde mental e o desenvolvimento pessoal. Seja pintura, música, jardinagem ou esportes, dedicar-se a algo que gera prazer e satisfação intrínseca é um poderoso antídoto contra o estresse e o esgotamento. O tempo livre, frequentemente visto como um luxo ou um buraco na agenda, deve ser resgatado como um espaço sagrado para o descanso, a reflexão e a recarga de energias.
e as conexões sociais, muitas vezes sacrificadas em nome de prazos apertados, são o alicerce da nossa saúde emocional. Passar tempo com amigos e familiares, nutrir relacionamentos significativos, é tão vital quanto uma boa noite de sono ou uma alimentação saudável. São esses elementos que conferem cor e significado à vida, impedindo que ela se torne uma mera corrida de obstáculos. Não faltam exemplos inspiradores de empresas e indivíduos de sucesso que já adotaram uma abordagem mais humana à produtividade, provando que é possível prosperar sem sacrificar o bem-estar. Várias empresas de tecnologia, por exemplo, implementaram jornadas de trabalho de 4 dias, registrando não apenas um aumento na satisfação dos funcionários, mas também na produtividade e na qualidade do trabalho. A lógica é simples. Colaboradores descansados e felizes são mais engajados, criativos e eficientes. Casos de líderes que priorizam o tempo com a família ou que dedicam horas diárias à meditação ou a atividades físicas demonstram que a alta performance não exige a abdicação da vida pessoal. Pelo contrário, esses elementos se complementam, criando um ciclo virtuoso de bem-estar e resultados. A produtividade, nesse novo paradigma, é vista como um meio e não como um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a alcançar objetivos, a concretizar sonhos, a contribuir para o mundo, mas nunca à custa da nossa própria existência. Alcançar objetivos sem sacrificar a vida é o grande desafio e a grande recompensa dessa abordagem. Significa planejar com inteligência, priorizar com sabedoria, delegar com confiança e, acima de tudo, ouvir o corpo e a mente. É entender que há um ritmo natural para tudo e que forçar o passo incessantemente leva apenas à exaustão e à frustração. Nesse contexto, o papel da tecnologia se redefine drasticamente. Ela deve ser uma ferramenta a nosso favor, uma aliada que otimiza processos e libera tempo, e não um ditador da nossa agenda. Em vez de nos tornarmos escravos das notificações constantes e da pressão para estarmos sempre online, o espectador consciente usa a tecnologia de forma intencional. Aplicativos de gerenciamento de tempo, ferramentas de automação, softwares que facilitam a colaboração. Mas ele também sabe quando desconectar, quando silenciar o celular, quando fechar o notebook para se reconectar consigo mesmo e com o mundo real. A tecnologia, quando usada com sabedoria, pode ser uma libertadora. Quando usada sem discernimento, torna-se mais uma faceta da produtividade tóxica. Redefinir o sucesso é um ato de coragem e autoconhecimento. É questionar as narrativas impostas. É ousar viver de forma diferente. É priorizar o que realmente importa. É a jornada para uma vida mais equilibrada, mais plena e, paradoxalmente, mais produtiva. Ao final dessa jornada de desmistificação, fica claro para o espectador que a produtividade tóxica não é um caminho para o sucesso duradouro, mas sim uma rota rápida para o esgotamento e a infelicidade. Recapitulemos os principais pontos que emergiram. A produtividade tóxica, com suas raízes históricas e mitos arraigados, nos impulsiona a uma busca incessante por resultados, levando a um impacto devastador na saúde mental e física. No entanto, existe uma alternativa. As estratégias de produtividade consciente, como o time blocking, a técnica Pomodoro, a arte de dizer não, o ócio criativo, o mindfulness e a capacidade de delegar, oferecem um novo paradigma. Elas nos permitem alcançar nossos objetivos de forma sustentável, priorizando o bem-estar acima da exaustão. A verdadeira produtividade, a que realmente importa, reside na sustentabilidade e no bem-estar do espectador. Não se trata de quantas tarefas você consegue riscar da sua lista, mas de quão bem você consegue manter sua energia, sua criatividade e sua paixão ao longo do tempo. É a produtividade que permite uma vida rica e multifacetada, onde o trabalho é apenas uma parte, e não a totalidade, da sua existência. É a capacidade de ser eficaz sem esgotar seus recursos mais preciosos, sua saúde mental, suas relações e seu tempo livre. Agora, o desafio é lançado a você, espectador. Este é um call to action intelectual. Desafie-se
a reavaliar suas próprias definições de sucesso e produtividade. Quais são os mitos que você ainda carrega? Onde você está sacrificando seu bem-estar em nome de uma produtividade ilusória? Comece a questionar o sempre mais e a abraçar o melhor e mais consciente. O sucesso não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que exige estratégia, autocuidado e um ritmo sustentável. Não se deixe enganar pela ideia de que o descanso é um sinal de fraqueza. Ele é, na verdade, um componente essencial da força e da resiliência. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais neste tema transformador, há um vasto universo de conhecimento esperando. Sugerimos a leitura de obras como A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, que oferece um sistema prático para gerenciar tarefas e compromissos sem o fardo do estresse. Para uma compreensão mais profunda do papel do ócio e do descanso, O Poder do Hábito de Charles Duhigg e Descanso de Alex Sojung Kim Pang são leituras enriquecedoras. Eles demonstram como pausas e atividades não relacionadas ao trabalho são cruciais para a criatividade e a inovação. Além disso, explore artigos científicos sobre mindfulness e produtividade. E junte-se a comunidades online ou grupos de estudo que discutem o equilíbrio entre vida e trabalho. Compartilhar experiências e aprender com outros é um passo fundamental nessa jornada. Lembre-se, a tecnologia, embora muitas vezes percebida como uma fonte de distração e pressão, pode ser uma aliada poderosa. Ferramentas de gerenciamento de tempo, aplicativos de meditação e plataformas de colaboração são recursos valiosos quando utilizados com intencionalidade. O espectador consciente não se deixa dominar pela tecnologia, mas a domina, utilizando-a para otimizar seu tempo e proteger seus limites. A jornada para uma produtividade sustentável é contínua e exige autocompaixão. Haverá dias em que a produtividade tóxica tentará se infiltrar novamente, mas com as ferramentas e a consciência adquiridas, você estará mais preparado para reconhecê-la e resistir. O objetivo não é a perfeição, mas o progresso constante em direção a uma vida mais equilibrada, plena e verdadeiramente produtiva. Que esta reflexão sirva como um ponto de partida para uma transformação duradoura, onde seu bem-estar e sua paz de espírito sejam os pilares inegociáveis de todo o seu sucesso.